Cada vez mais. Agora me certeza. conta uma coisa, como foi com a Sofia, né? Ela, ela vê, eu vejo os stories, ela super feliz, né, amiga? Muito, E muito, ela é incrível, gente. né? Uma menina muito inteligente, nossa. Uma Ela graça, é. né, amiga? Ela é Eu só fora vi de ela uma série. vez. Ela é Ela é fora de especial. série. Ela é fora de série. Ela é fora de série. Ela é apaixonada por ele, assim, muito. É muito bonito de ver. Esses dias a gente estava num... Não é esse negócio de pular, de... Brinquedo. Isso, desses que tem cama elástica e tal. Sei. Esperando dar o horário dele pra gente buscar ele no escritório. Aí ela tava comendo pipoca, eu falei, vamos levar pro Thiago? Aí ela falou, ai, vamos, eu amo tanto ele. Ai, vamos que levar." fofa! Ela gosta muito dele, eles se dão muito bem. Você tinha medo? Algum momento você teve medo, assim, da forma como ela aceitaria o Thiago na vida de vocês, assim? Então, é até interessante essa pergunta. Por exemplo, eu jamais apresentaria o Thiago para ela se eu não tivesse certeza absoluta que ele vai ficar pro resto da vida na minha vida. Porque senão bagunça a cabeça da criança mesmo. Mas, porque eu vi muitas pessoas falando, mas não é muito cedo para apresentar? Depende. Seria, se eu não tivesse certeza do que eu quero, sim, seria. Porque aí você bagunça a cabeça da criança. Mas eu tenho certeza que eu vou ficar com ele pro resto da vida, que ele vai ser pai dos meus filhos, que são irmãos dela. Ou seja, não tem como, não faz sentido, né? E como que seria de uma outra forma? Ele tá na minha vida full time e tal. Então, eu não sabia como seria, mas foi algo mágico, porque a Sofia, em geral, ela não é tão aberta, assim, de cara, assim, principalmente com o homem. E foi amor à primeira vista, dos dois. Quando eles se viram, eles já ficaram juntos. É coisa de Deus, é inexplicável, sabe? E acho uma pergunta muito interessante, porque é muito louco como as pessoas gostam de criticar tudo, né? E a gente sofreu um hater aí por conta disso, dessa questão com ela. De um dia, inclusive, que ele me levou pro hospital com ela, que ela estava passando mal. E eu acho que é o sonho de todas as mulheres que têm filho. O nosso maior medo é, e agora? Será que vai aceitar o meu filho? Será que vai tratar o meu filho como deveria? E se judiar do meu filho? E se meu filho não gostar? E eu fiquei muito feliz e abençoada, né? Porque eles se deram muito bem, porque ele trata a minha filha como se fosse filha dele. E que bom que é assim. Imagina se fosse ao contrário. Então, acho que as pessoas deviam ficar felizes, porque uma mãe, ela daria tudo para que o filho dela fosse bem tratado. Eu faria de tudo para os meus filhos. Meus filhos em primeiro lugar, eu depois. Pode até me maltratar, mas não maltratar os meus filhos. E ele se dá muito bem tanto com a Sofia quanto com o Lucas. Hoje o Lucas ficou um tempão na mesa conversando sobre trabalho com ele. Né? Ele tem esse lado que eu praticamente... O Lucas morou comigo a vida inteira, então eu sou uma mulher, tem muita coisa que eu não sei ensinar para o Lucas. Meu filho tem 22 anos e ele ainda é muito imaturo em algumas questões, sabe? E o Thiago já veio mudando completamente a vida dele. E chegou em pouco tempo e o Lucas já escuta, já foi pro escritório com ele, já fez coisas que eu não consegui fazer a vida inteira, sabe? Sim. Então isso não tem Vocês acham que é preço. mais fácil lidar com a Sofia ou com o Lucas? E eu falo isso com relação à idade. Ele, lidar com eles? Em como? termos de aceitação, assim, de vocês. De Os ser dois- aceito por eles. você tá Sim, falando. por eles. É mais fácil a Sofia ou o Lucas? Os dois aceitaram ele, tipo assim, muito impressionantemente bem. Ai, amiga, perfeito. É, É muito bom. surreal. Tipo, a Sofia não tem ciúme, o que é engraçado, porque criança nessa idade... na verdade, ela tem ciúme dele. Quando eu tô com ele, às vezes ela tira a minha mão e fala, mãe, fica aí. É muito louco. E o Lucas adorou ele, se encantou, porque eles têm vários assuntos em comum que eles gostam. Meu filho tem um ladinho meio nerd. O Thiago tem um lado do videogame que ele gosta. Meu filho é apaixonado por videogame. Então, eles têm muitos assuntos, assim. E foi impressionante. Tipo assim, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu falo, não podia pedir nada mais, assim. É sensacional. Os dois. É importante a gente debater sobre esse assunto, porque existem muitas pessoas, inclusive, estão nos assistindo, que vive isso, Sim. né, amiga? Um casamento Exato. que não deu certo e que vai precisar colocar uma outra pessoa na relação dos filhos, porque todo mundo precisa e merece ser feliz. Então, acho que vocês falarem sobre isso abertamente é muito bacana para quem tá em casa e não saber lidar com essa situação, né?
sobre, é porque fulano tá fazendo alienação, porque você deixar claro o que tá acontecendo. Claro. Você só mostrou e apresentou seus filhos ao Tiago, que automaticamente também tornam-se os seus filhos, porque você já sabia, já tinha certeza do que você queria. Isso é verdade. E eu acho assim, muito importante, ninguém toma lugar de ninguém. Não existe nada mais importante para uma mãe, para um pai, do que o filho ser bem cuidado. E se essa não for a preocupação principal, tem algo errado aí. Uhum. A primeira coisa que o Thiago fez quando saiu sobre o nosso relacionamento... Posso falar? Já falei, né? O Tiago pode falar. Pode chutar ela, viu, Tiago? Eu chuto a Camila aqui, ó. Eu de Camila, que eu não posso falar, você me chuta. A primeira coisa que ele fez foi mandar um textão pro Arthur, dizendo que ele jamais tomaria o lugar dele. Conta você, vai. Não, chama você contar, mano. Ele mandou um texto enorme, dizendo o quanto ele poderia ficar seguro, que ele ia cuidar bem da filha dele. Enfim, mandou um texto lindo, que foi ignorado, mas mandou. Ele fez a parte dele. Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante. Ninguém toma o lugar de ninguém. Mas é muito importante que a minha filha e meu filho amem ele. Porque é esse o lugar que ele vai ocupar para sempre na minha vida. Sim. Então, e eu desejo sempre o melhor para os meus filhos. Eu não imagino ao contrário. Eu não consigo me colocar na frente dos meus filhos. Uhum. Primeiro eles, depois eu. Então, eu gostaria... eu não conseguiria imaginar uma coisa melhor do que essa. Eu sou muito grata por eles se darem tão bem. Você aceita Ele ser... gaguejou e respirou. Tá gaguejando muito. E respirei respirou. muito. Não, respirei Não muito. tá confiante. É grave essa Não, pergunta. tô confiante. É grave. Não é suspense ainda, não. Hum. Se você aceitava ser uma mulher submissa nesse casamento, nesse relacionamento. E a pergunta que eu queria fazer pra vocês é a seguinte. Você acredita que a gente, pra dar certo em um relacionamento, precisa existir alguém que seja submisso a ele? Tá, pra responder essa sua pergunta, eu vou voltar umas casas atrás, tá bom? Tá Porque bom. não é uma pergunta tão simples de ser respondida. Só uma pergunta. Eu posso comer isso? No meio de tantas plantas difíceis, né? A Camila querendo deixar o negócio mais leve, né, amiga? A Camila sempre faz isso. Sempre. Meio, pode ser. Meio, ok. Pode ser, pode pôr um pouquinho Amiga, de doce você de vê que leite. Amiga, você vê que o clima pesa, Camila. Eu posso pegar esse Pôr um doce docinho? de leite. Sensacional. Vai, amiga. Então, eu acho assim, tem um conjunto de coisas aí que precisa ser dito, né? Em relação ao que você falou. Ai, Maíra, você sempre foi uma mulher guerreira, forte, todo mundo te vê guerreira. Autêntica, forte. É maravilhoso, né? Eu dar conta de tudo, eu ter criado meu filho praticamente sozinho, parte da minha vida com a minha filha também, na raça, em todos os sentidos, eu ter construído tudo praticamente sozinha, uma mulher, chegar onde eu cheguei, tão nova, né? Ter construído tantas coisas. Maravilha, só que eu estou exausta, estou cansada. Então, isso também faz parte do contexto todo. Eu sempre, no fundo, eu sempre quis deixar as minhas armas no chão, deixar de ser guerreira e ter alguém para guerrear por mim. Mas nem sempre é possível. E que triste, né, para nós mulheres, que nem sempre é possível que a gente encontre um guerreiro para fazer, né, a nossa guerrear por nós e tudo mais. Mas a Bíblia, quando ela fala de submissão, e coisa que eu nunca entendi, eu tinha essa palavra submissão péssima, assim, nossa, Deus me livre, jamais eu vou ser uma mulher submissa e tal, porque eu nem entendi o que era a palavra. A palavra em si, submissão, hoje ela não é usada da forma correta. Então hoje, de fato, a palavra submissão popular, ela é péssima. E eu não quero, você não quer, e nem ninguém quer ser. E concordo, não tem que ser mesmo. Mas não é sobre isso. A palavra submissão na Bíblia, para começar, para que uma mulher seja submissa, antes de uma mulher ser submissa, ela precisa ter um parceiro que dê a vida por ela. E normalmente o boy tóxico, ele não vai dar vida por você, muito pelo contrário, ele vai te tirar a vida.
Então você não vai ser submissa para esse boy tóxico, para esse lixo. Não é disso que a gente está falando. É uma outra versão, é uma outra conotação, é uma outra visão de submissão. Aí eu fiz um texto, aonde no texto eu falei sobre as minhas guerras, sobre as minhas dores, sobre tudo que eu já passei, sobre a minha visão de mundo, sobre a minha visão do meu lado feminino que estava morto, porque eu era o homem da minha própria vida. Eu guerreava, eu brigava, eu ocupava inclusive um lugar masculino aonde o Thiago jamais se interessaria por mim, por exemplo. Porque eu era tão, eu mesmo dou conta e bababá, que nem sobraria espaço para ele se interessar por mim. E a partir do momento em que você começa a olhar mais para esse lado feminino, a olhar, a deixar mais essa energia feminina fluir, aí sim as coisas começam a mudar e tudo mais. Mas para ter isso, precisa existir um homem que cumpra os seus papéis de homem. Que ele fala melhor sobre Deixa eu complementar aqui. Primeiro, perfeito que a Mayra falou, mas eu acho que o raciocínio que eu tinha feito ficou na gravação anterior. Né? Aí agora que a gente tá ao vivo aqui, deixa eu retomar ela só para complementar que é um tema delicado o que ela colocou, mas ele é tão profundo e importante, eu acho que nos relacionamentos, né? Se a gente conseguir aplicar isso, porque não é só entender, é aplicar isso no dia a dia, né? E a gente é imperfeito e a gente tenta ser melhor todos os dias, eu e a Maíra. A gente conversa muito, a gente passa madrugadas conversando, né? A gente tem muitos problemas até sobre isso, a gente não consegue dormir tanto que a gente conversa, porque a gente quer ser melhor, a gente quer ser melhor um pro outro, não é? Então, o que acontece? Quando eu conheci a Maíra, eu tinha um certo preconceito sobre quem é a Maíra. Qual é o preconceito? O preconceito é, para mim a Maíra é a pessoa que está sendo pintada na mídia, não é? Porque era a única referência que eu tinha da Maíra. Eu não conhecia ninguém que conhecia a Maíra, talvez no bastidor, né? Eu nunca tinha conversado sobre quem é a Maíra. E aí, no momento que eu conversei com ela pela primeira vez, assim, foi uma coisa muito mágica, porque eu comecei a admirar ela antes de a gente estar apaixonado. A gente se admirou quando não tinha nada, aí, mais recentemente, agora a gente se apaixonou, mas antes disso, sempre existiu uma admiração, né? E aí é um grande aprendizado nosso que, cara, quando o relacionamento começa na admiração, né, mesmo depois da paixão, a admiração continua. E às vezes um relacionamento começa na paixão, você nunca sabe o que vai ter ali depois que a paixão acabar. E aí, nesse processo, eu conheci muito sobre quem era a Maíra de verdade. E eu conheci uma mulher que eu nunca conheci na minha vida. Nunca na minha vida. E nem em livros. Eu nunca conheci uma mulher que passou pelas coisas que ela passou. E talvez um dia ela vá falar sobre essas coisas publicamente. Eu vi uma mulher que sofreu coisas que eu nunca vi. Assim, uma mulher sofrer da forma que foi. E tudo isso que aconteceu, e eu senti por ela, assim, sabe? Eu fiquei inconformado com as coisas que ela passou. E, assim, como que alguém pode passar por isso? Cara, eu fico imaginando, se uma filha minha passar por isso, se alguém que eu conheço passar por isso, cara, como que uma pessoa dessa vai sobreviver, assim? Qual que vai ser o efeito dessa pessoa na vida depois, assim? Não tem como uma pessoa continuar normal. E eu acho um absurdo as coisas que aconteceram e as pessoas que vivenciaram de alguma forma esse tipo de coisa. São pessoas que não têm noção do que é ser um ser humano, assim. Mas tirando isso, existe uma consequência na pessoa quando você passa por tantas coisas. E a consequência, ela pode vir de várias formas. Você pode se apagar, você pode perder o tesão pela vida, ou você pode, de fato, botar uma armadura e lutar. Foi o que aconteceu com a Maíra. Ela virou essa mulher, ela foi pra cima, ela lutou e ela conquistou coisas que todos nós sabemos, assim. E ela virou a mulher mais forte do mundo, assim. Ela viveu coisas e aguenta coisas que eu não sei se eu aguentaria, por exemplo, mas ela aguentou. Então ela precisou virar esse homem. Ela precisou ter essa energia masculina, onde ela sempre foi a energia masculina na vida dela, não é? Só que chega uma hora que você ter essa energia masculina o tempo todo e você ser o homem, a mãe, você ser tudo ao mesmo tempo, te cansa. Porque ninguém aguenta isso por muito tempo. Ninguém aguenta, é impossível. Isso não é um equilíbrio justo. Não dá pra você manter uma vida tão equilibrada por tanto tempo. Então ela passou por tantas coisas que depois de ela ter passado por tudo isso, ela decidir se entregar ainda pro amor e decidir ser a mulher de um relacionamento. Isso daqui talvez seja a coisa mais difícil que tem. Porque é difícil você tirar essa armadura, não é? E no momento que ela tira essa armadura, só tem uma coisa que poderia buscar ela de volta, de tudo que ela passou. Deus.
Foi o que aconteceu com ela. Ela conheceu Deus. E num jeito que ela talvez também não tenha compartilhado do jeito que foi. E talvez um dia isso aconteça. Só Deus pode de fato fazer isso. E trazer ela de novo pro centro. E no meio de tudo isso, a gente se conheceu. Né? No meio de tudo isso, a gente se conheceu. E a gente começou a... Né? Ela do lado dela, eu do meu lado. Mais pra frente a gente se encontrou. E aí quando a gente se encontrou, uma das coisas que ela falou foi sobre a submissão. E aí eu vi, de uma forma completamente injusta, superficial, descarada ou com falta de conhecimento ou completamente enviesada, mulheres falando sobre que absurdo você falar de submissão, de ser submissa. Logo você que representa essa mulher forte. É que essas pessoas não sabem do que ela estava falando. Elas não compreendem que para existir de alguma forma essa entrega, precisa existir alguém te complementando, disposto a dar vida para você. Porque é justamente por isso que a gente também decidiu casar tão rápido. Porque para mim, a gente forma um só. É um só. Sim. Então, no final das contas, é uma única coisa. É a submissão, é dar vida, é uma única coisa. Para tudo, não é? Então as pessoas não conseguem compreender que não é a submissão de um lado unilateral. Porque a submissão, quando não existe a contrapartida, é um abuso. E aqui não é um abuso. É o contrário. É um trabalho em equipe. É uma coisa pro resto da nossa vida. Então, só complementando o que ela falou, cara, não é uma coisa unilateral. Mas as pessoas, elas não usam o tempo delas para refletirem sobre isso. Elas simplesmente decidem julgar e jogar as coisas pro ventilador, né? Foi o que aconteceu. Mas eu só queria complementar por causa disso, porque ela é uma mulher incrível, que passou por coisas que poucas passaram e hoje decide continuar amando. E isso é muito bonito de se ver. Sim. É muito lindo o jeito que ele fala de mim, né? Tem que respeitar, viu? Tem que respeitar, é verdade. Gente, total, muito lindo, muito sincero, muito honesto, né? A gente percebe que não é algo que força, só sai. E quando sai, é porque é a verdade que sai. Quem tá abrindo a boca e é a verdade que tá saindo. Mas, ó, voltando aqui no assunto de vocês, quando você falou que vocês estavam planejando o final do ano. Mas agora nós temos uma data que vai ser falada no final do final do pod. Alguma coisa. Vai ser falado no final do pod a data do casamento, mas só um spoiler. Vai ser ainda esse ano? Vai. Como tava sendo o plano pra anunciar no final do ano? Não tinha. É porque assim, quando você sabe o que você quer, não tem por que adiar, né? Foi o que eu te falei. A gente decidiu se casar e passar o resto da vida junto antes de se beijar. Quando beijou e o troço foi um fogo, que uma maravilha, falou, vamos esperar pra quê? Se já é isso que a gente quer, se a gente já tinha se decidido e tudo mais. Sim. E aí depois tem filhos, tem tudo mais. Então quero casar, quero curtir o casamento antes de ter os filhos. Então quanto antes a gente casar, melhor tudo. A gente tá muito também dentro do nosso propósito de Deus, pra fazer tudo direitinho, pra passar o resto da vida juntos e tudo mais. Então é muito importante pra gente que seja dessa forma. Um conselho que eu dou pra alguém que já casou é porque eu falo que é um dos dias mais especiais da vida. Quando acabou o casamento, eu me senti um pouco vazio, porque de caramba, eu sei que eu vivi uma parte muito especial da minha vida que não volta mais. Assim, ainda não tem filhos, vamos ter e tal. Mas assim, selecionar muito bem as pessoas. Tem gente que tá na minha lista, eu garanto, a gente convidou 800 pessoas. Jamais. Eu confesso que 500 pessoas não iriam hoje pro nosso casamento. Eu confesso que, tipo assim, 10 casais não seriam padrinhos do nosso casamento. Só que tudo foi válido. Por quê? Porque eu acho que até aquilo que é ruim, ele edifica de alguma forma. Total. Né? Você aprende, eu começo a ver o lado bom da coisa. Então, o conselho que eu dou pra vocês que vão casar, vocês já são muito bem instruídos, mas é selecionar bem, porque ali é um momento muito sagrado. Nem todo mundo tá ali com a melhor intenção pra dar pra vocês. Tá ali pra invejar o teu vestido, invejar o teu marido, invejar a tua esposa. De caramba, se eu pudesse voltar. Tanto é que eu e Carlinhos, a gente quer fazer renovação de votos pra não ter nem celular. É isso. A gente não quer filmar nada. A gente falou também de não ter celular. Porque a gente quer viver o momento, e que vocês possam viver o melhor momento, um dos melhores momentos da vida de vocês. Amém. E já tem o número de convidados que vai ser? Já, tá certinho. 10 pessoas, do jeito que ela falou. 10 pessoas, a mãe, o pai e a tia. Porque é isso, tipo, nesse momento as pessoas vão estar ali ou jogando energia boa ou ruim. Ou fazendo orações para que você seja feliz o resto da vida, ou falando, queria ser eu. Tomara que não dê certo. Então, assim, muitos
amigos não vão. E é isso, pode ficar com cara feia, não vai mesmo, não tem o que fazer, é isso. A gente tomou essa decisão, é o momento mais importante pra gente, e é nosso momento. Então a gente não é pra agradar os outros, é pra edificar o nosso espírito, a nossa alma, e etc e tal. E é assim que a gente vai fazer. Ai, gente, eu quero todos os detalhes já. Quando acabar aqui, eu vou continuar o podcast no off. Amigo, você tem noção? Porque a gente nunca viu eles juntos, estão falando tudo agora. E eles disseram pra gente que eles iam hablar, e vão hablar muito mais. Então vamos pedir mais spoilers. Vamos pedir mais spoilers desse casamento. Vai ser aqui em São Paulo? Vai, mas é no interior, né? Vai ser uma vibe assim, no mato. Pôr do sol. Ai, que lindo. Pôr do sol. Vai pôr do sol. Mas mato ou praia, tipo? Não, tipo gramado, montanha, essas coisas assim. Porque o pôr do sol, por quê? Porque é o horário, normalmente, que você fala com Deus, no pôr do sol. É o horário que eu mais amo. Eu também. Eu amo ver pôr do sol. A Mayra adora pôr do sol, Eu adoro pôr do sol. E a gente quer também não fazer uma festa tipo de noitada, mas curtir mesmo, ter esse momento da oração, que é o principal ali do casamento, né? A unção, enfim, tudo ali. Então, por isso a gente decidiu fazer de dia. E é num lugar onde as pessoas possivelmente vão ter que dormir perto para ficar mais fácil. Então, a gente está vendo para fechar também um outro lugar. Mas o lugar é lindo, a gente tava vendo hoje, né? Maravilhoso. Nunca aconteceu nenhum casamento no lugar, o nosso vai ser o primeiro. Caraca. Que legal! É bom que a energia tá maravilhosa. Gente, eles são tão ricos que eles estão criando lugar. Somente, né, amiga? Lindo. Coisa mais um lugar eles estão construindo, viu, gente? Areia. Acabaram de colocar o caminhão de areia hoje, os gramados hoje, tudo hoje. Olha, mas tá babadeiro. A gente tá assim... Esses dias a gente tava olhando ali no Pinterest, eu mostrando algumas coisas pra eles de referência, a gente tá já... Ai, que lindo! Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como um emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal, que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método onde eu ensino tudo que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.